olá, olá! Eu sou Murilo Abreu e estamos aqui com mais um encontro de videocast, podcast, gravacast, enfim, do Cinemuses, o Cineclube da Música no Espírito Santo, que os nossos encontros que a gente faz de maneira virtual com os nossos convidados, as nossas atividades, sessões que a gente vem desenvolvendo. E aqui nessa segunda temporada a gente tem a nossa querida Tati Rabelo como a nossa entrevistada do dia. Tati, bem-vinda. Obrigada, Murilo. Prazer estar aqui com vocês, Cinemuses. Adoro esse projeto, acho incrível. Uma coisa não existe sem a outra, né? É, o Audiovisual. negócio é Hã? isso aí. Adoro. Obrigado pelo convite. Bacana, né, Tati? Assim, e já pegando essa história de audiovisual e combinação, eh, eu tenho um começo profissional muito ligado a você e Rodrigo, enfim, na Mirabole, que Meu a primeiro gente estagiário, gente. fui o primeiro estagiário de Tati, vocês imaginam, né. Meu editor, meu editor. Ela saiu da área de estágio, aí entrou alguém no lugar dela e foi eu, tipo isso, né. Exatamente. Então, enfim, eu vinha da música, você já Aham. estava totalmente entranhada com a parte de vídeo, enfim, e a gente logo, se conectou. Uhum. Eh, como é que conta pra gente aqui, só para iniciar o nosso Hum. bate-papo, como é que eu conheci essa Tati que eu conheci ali, da onde que tinha vindo ela, sabe, assim, eu sei que você estudou UFS também, Uhum. mas a parte do vídeo, sabe, de onde você começou pra estar ali naquele momento? Olha, Estamos falando aí, gente, final dos anos 90, início dos anos século 2000. passado. É, uma coisa Falando números não para manter um é pouquinho isso aí aí. o mistério. É, eu sempre gostei de filmes, né? Desde criança eu fazia filmes, pegava aquelas câmeras gigantes, VHS gigantescas, que eram maiores que eu, e fazia umas doideiras lá. E eu fui fazer o curso de comunicação porque era o que poderia me proporcionar uma proximidade mesmo com o cinema, com audiovisual, com narrativas visuais, né. Eu nem tinha ideia muito na época. E eu sou formada em publicidade, na minha época não Eu tinha também. curso de cinema e TV, não tinha nem FAESA, rádio e TV. Então o que a gente tinha, assim, que era mais próximo disso era publicidade. Então, assim, eu já vim daí desde o começo, a gente começou na videoarte, né, aquelas experimentações quando você é muito Tríptico, eu novo. lembro do Lembro tríptico. do tríptico, fazer várias instalações, quase botamos fogo na Casa Porto algumas vezes, com as gambiarra que a gente fazia lá de cabeamentos e coisas. E daí a publicidade veio também para fechar isso, assim, eu acho que tudo que a gente aprendeu na videoarte, nessas gambiarras da vida, assim, na publicidade a gente conseguiu colocar esse Que é impacto onde a gente se encontra, né, na grava, na né, grava ali Clóvis e Bolão, né, exato. exatamente. Queridos Clóvis Eu e Bolão. Me ensinaram muito, nossa, aprendi a mim demais ali. também, com certeza. Foram nossos professores. E aí a publicidade foi um jeito de unir, né, essas coisas, assim, que eu queria fazer e de ganhar dinheiro também, porque naquela época não se ganhava dinheiro com videoarte, nem nada do tipo, assim. E aí a gente foi entrando nesse mundo da publicidade, podendo exercer, né, eu acho que a maior escola que eu tive, eu aprendi a me virar em Uhum, set, foi na publicidade. Mesmo que a gente não tivesse tanta liberdade criativa igual hoje em dia temos no cinema, né, uhum. mas me serviu para me moldar, assim, como um ser audiovisual que eu sou, Como esquisita ainda. profissional entender os processos É, e tudo, de entender onde produção, tudo respeitei legal. passei por todas as áreas, assim como você, Sim. comecei estagiário, produtora, assistente e tal, até chegar na direção. E você, né, nesse momento, você é um empreendedor, uma empresária do ramo. Mas eu tenho uma Você produtora há 20 anos, eu sou então, empresária. isso é demais isso, Tati. Você é tem uma produtora, assim, que é a Mirabólica, junto com o Rodrigo Linhares, um Aham. querido. E, enfim, você já tem aí tanta coisa feita. Então você, né, quem te inspirou, assim, alguma coisa, você teve alguma referência aqui em Vitória? Tipo assim, havia, sei lá, uma cineasta, uma pessoa que você olhou, cara, que legal, aquele cara faz um trabalho maneiro e ele tem uma produtora, pô, por que que eu não posso ter uma câmera? Uhum. E aí aparece a figura do Rodrigo, você vai ter que contar essa história. De onde é que vem a história do Rodrigo e a sua? Cara, o Rodrigo a gente se conheceu na Onde faculdade. é que começa esse bate-bola de Pois vocês? é. O que que rolou? Eu trabalhava na Gravo, lá no Uhum. Clóvis, e antes quem me chamou pra trabalhar foi Margot Na Dalla. Rua Dala. Ela tinha produtora, e eu falei: "Pô, é possível trabalhar com audiovisual, né, sendo mulher aqui". E aí Clóvis trabalhava, eu fui trabalhar na campanha política, se eu não me engano do Renato Casagrande. E aí, o Clóvis me conheceu, que era o diretor da campanha, e me chamou pra trabalhar lá na produtora deles, a Uhum. Grava Filmes, que foi onde você trabalhou. E aí, eu já fazia UFES, né, e Rodrigo é de Colatina, a gente se conheceu na UFES e logo se Legal. juntou, porque a gente é muito parecido, apesar Não, de demais, demais, assim, vocês a são muito gente é conectados, muito, muito conectados. melhores amigos. E aí, a gente foi trabalhar lá na Grave, ele trabalhava na Gazeta. Aí a gente, pô, trabalhava lá, né, fazia dinheiro para os outros, Uhum. aí pensamos: "Pô, vamos abrir a nossa própria produtora pra gente fazer dinheiro pra gente".
E aí o Clóvis e o Bolão deram um super apoio pra gente, inclusive liberaram um cliente pra gente, que foi, sabe Sim. quem? Grijó, Grijó, o o App, App. eu lembro, Então, você era o foi lá. App, eu lembro. E aí o App foi o nosso primeiro Que André cliente fazia, André e Eugênio faziam a de parte computação de gráfica, de gráfico e edição. você ficou com a E a produção. Eles gente meio, eu lembro dessa transição, eu Pois lembro é, disso. e a gente dirigia e fazia produção. Aí falou: "Pô, vamos abrir então nossa própria produtora", até porque a gente, né, Sim. era mais novo e tal, eu queria ter uma certa independência. E foi Acho assim que até que surgiu. vocês entraram com uma inovação da Grava, com um braço de produção independente dentro da grade deles ali de Sim, trabalho, foi isso que era mesmo. experimental, que permitia uma parte artística mais, né, eu acho que isso é Foi uma isso, coisa mais legal. impactante. E ele o Clóvis reconheceu esse Ele valor na gente. bancava essa parada, ele e Bolão, né. É, eles reconheceram e eles abriram muito pra gente. A gente fez clipe do Zé Maria, Marcel Eu estava dando lembro, entrevista aqui, a que gente eles fez muita ficavam coisa lá. rasgando nos plugin lá, ele baixava um monte Isso. de coisa, e na época, ó, galera, vocês não têm Comecinho de noção. edição, gente, vocês nem Vocês sabem, era um é, computadorzinho, o negócio pra baixar um efeito tinha que tinha que fazer toda a programação dele, não não tinha tinha como. Eu não lembro era um negócio de do arrastar e acabou, foi, não Você tinha essa lembra um videoclipe da Tami, que foi acho que um dos primeiros que a gente fez? Ficou nossa, 48 horas renderizando. renderizando, eu E a lembro gente disso. dormindo do lado do negócio, olhando pra ver se não Pra ver dava se não pau. não dava pau, regulando a temperatura da Regulando a sala. temperatura do negócio, vendo se abanando o É, computador. era isso daí. Enfim, foi primórdios. E hoje em dia a Mirabórica tá aí, bicho, produzindo pra caramba. Estamos no cinema, a gente fez essa mudança, né? Assim como o Marcel estava falando aqui no outro podcast, a gente foi morar em Berlim também no mesmo tempo, foi meio que um ano É, sabático. vocês também criam essa conexão, né, É, com o o exterior. Marcel também. A gente se conhece desde a faculdade, né? A gente É. meio que todo mundo junto, assim. E aí a gente fez essa mudança metabólica, assim, a gente trocou o foco de publicidade para cinema e a gente está muito feliz, assim, porque Então vocês saíram fora da publicidade mesmo não ou totalmente não, a gente tem alguns clientes maravilhosos, a gente ainda faz. Agora a gente antes a gente fazia só publicidade, basicamente fazia alguns filminhos. Isso totalmente se inverteu. que era aquela visão, ah, não, para viver do audiovisual, a gente não tem Não jeito, tem tem que ter jeito. publicidade. Eu tenho sempre tive minhas dúvidas É, quanto a essa visão de mercado, assim. Eu acho que muito restrita, né? porque existe, se ele é assim, também existe a solução, que Exato. no caso é você também passar a criar algo. É. Então você passa de ser somente uma produtora de vídeo, onde você está realizando a ideia dos outros, dando o seu visual, ou então, sei lá, fazendo suas aspirações Uhum. de videoarte, né, daquelas Aham. coisas todas, enfim, que faz parte né, da sua criação da sua Processo própria criativo, estética, exato. enfim, até da sua identidade, né? E passa então a abrir mão e vai para o processo criativo. Aí Exato. você passa a ampliar seu norte, não é isso? Exato. Exatamente isso. Entendeu? Então você passa a produzir algo. Quando é que Uhum. foi então que a Mirabórica se virou para algo e, assim, o primeiro filme ou o primeiro trabalho que a Mirabórica chegou e falou: "Cara, nós vamos dar a nossa cara aqui, vamos Aham. botar o nosso pé, então dizendo que a gente faz isso". Pô, qual Pra foi? fazer cinema, que você É, diz? digamos assim, sabe? Ó, quando a gente estava indo em Berlim, um amigo nosso, Giovanni Salles, Giovanni. figuraça, escritor Uhum. maravilhoso, historiador, ligou mesmo, na época e falou assim: "Gente, eu tenho um roteiro aqui que eu quero que vocês façam". E, "Pô, Giovanni, a gente tá no sabático, vou voltar, vou abrir um restaurante, vou largar esse negócio de Uhum. audiovisual e tal". Ele falou: "Não, mas esse roteiro aqui eu quero que vocês façam". E a gente achou maneiro, chegamos e fizemos esse filme, que chama Distopia. É um filme muito legal, dá pra ver que é claramente, assim, um dos nossos primeiros filmes, né. Isso tem YouTube, esses materiais ou não? Tem no Vimeo da Mirabólica e alguns tem no Então vou YouTube. meter Distopia aí no Vimeo. Vimeo.com/mirabólica. Aí a gente voltou e falou: "Cara, eu acho que é possível fazer cinema". Eu não posso deixar de falar também que o Brasil estava num momento também muito forte de Uhum, cinema, com as políticas de cota de tela, né, que isso foi importantíssimo para o desenvolvimento do mercado. uhum. Se a gente antes a gente não Sim, tinha a cotas. necessidade de conteúdos, enfim, Exato, tantos por cento tem que ser feito isso. de cinema nacional, produzido no Brasil. Os editais também chegaram, né, para fomentar isso. Então a gente se viu num momento muito propício para poder fazer essa transição. Uhum. E fomos muito felizes, estou super feliz com isso. Eu acho que a gente conseguiu, né, batalhamos anos aí. Realmente a verba era menor, a publicidade era Sim, mais, mas é uma sim. questão de adaptação e você também se planejar. Como você falou, a gente é empreendedora há 20 anos, então a gente tem uma rebolada É, aqui bicho, você nesse tem que se no virar. Brasil, tem que se virar. E aí foi isso, depois de Distopia a gente começou: então vamos fazer esse roteiro que estava embrulhado já há um tempo". E começamos a sair, começou a rolar editais, cota de cinema, programa de TV, a gente ganhou um prêmio lá do Multishow, para fazer uns pilotos. Então assim, o trabalho foi indo para uma forma de narrativa que saiu da publicidade. Mais TV, Sim, que passa até a ocupar mais o tempo de vocês, enfim, muito dedicação. mais, e é muito doido isso, é legal você falar isso, porque o cinema ele tem uma janela muito maior, né. Sim, Publicidade é é. assim, loucura, você tem chega um Uhum. roteiro ontem, você tem que filmar em 2 dias, Isso, levantar um entregar filme naquele dia. inteiro. O cinema ele já tem esse tempo maior de tessitura, sabe, você tem um tempinho maior, Tem que isso é muito maturar algumas legal. coisas, Tem né. que maturar, as Hum, equipes são maiores, o cachê é menor, uhum. a dedicação é maior, então a gente se adaptou bem a isso e hoje em dia estamos bem felizes, assim.
E eu acredito que uma das formas que vocês encontraram para se adaptar é, sei lá, não eu não digo diretamente uma formação de mão de obra e tal, mas Uhum. vocês estão sempre renovando o grupo de trabalho, vocês estão Tamo. sempre não renovando, mas agregando pessoas, eu Sim. vejo isso, eu acompanho algumas produções, até participei, enfim, a gente vai falar aqui também. Uhum. Mas como é que você vê então esse papel já, né, estabelecido de 20 anos, Uhum. que você olha para as equipes e fala que eu preciso de mais gente. Como é que é o comportamento de vocês? O que que vocês fazem para ir aumentando e realmente ter qualidade, pessoas assim, né, que Uhum. vão se e depois essas pessoas vão virar outras, elas vão seguir os próprios Aham. caminhos, enfim, né, todo mundo sai ganhando com isso, né. É. Como é que vocês agem nisso daí? Olha, a gente vê é bem intuitivo, assim, você vejo Descobridor de pessoas talentos, né. exato, tipo headhunter. Uhum, Mas, a gente vê pessoas, que estão né, despontando, assim, que têm trabalhos legais, fala: "Pô, vamos trabalhar, eu quero o olhar dessa uhum. pessoa, eu quero isso que essa pessoa esteja na nossa equipe". E a gente vai atrás mesmo, fala: "Ó, vamos lá, eu quero que você trabalhe comigo, manda aí seu valor e bora fazer acontecer". E eu sempre como eu fui uma pessoa que teve oportunidades, Uhum. se não fosse Clóvis, Bolão, galera da Gazeta, Carlos Lacerda, que não acreditasse naqueles meninos novos lá, entendeu, que tinham uma Sim, visão você teria diferente, desistido. teria desistido. Uhum. Então, assim, acho que é o mínimo que eu posso fazer pela Teria lei, aberto um como autónoma, restaurante aí, teria já estaria vocês não estariam que não seja comendo legal o outras restaurante, com certeza é. vai rolar. Só que, tipo assim, se eu não acreditasse que se não tivessem acreditado em mim, né, Uhum. eu não estaria aqui. Então, assim, acho que é o mínimo pela compensação cósmica, justiça divina, é Sim. o mínimo que eu posso retornar. Então eu acredito sempre em trabalhar com equipes cada vez mais diversas, assim. E a gente, como você sabe, a gente sempre prima também diversidade tanto É, sim, étnica quanto claro. sexual, mulheres, comunidade negra, Sim. todo mundo que a gente puder agregar e que puder trazer um pouquinho mais da cara do Brasil mesmo, né. Sim, sim. E pegando então o gancho nesse ponto que você falou agora, você tá com uma série de trabalhos recentes, Uhum. né, que são assim, esteticamente e artisticamente tudo, a parte de roteiro, todo para contar a história de pessoas, enfim. Que é uma trilogia, É, você fez Carmélia, Maria de Souza, você fez Aprígio, Lírio, isso, e agora vem um trabalho com o Milton Henriques. isso, exato. Então, conta então desse trabalho, é um trabalho que envolve obviamente muita música e de Uhum. alguma forma a gente bateu muita bola, né, nisso daí, Nos 2, né, amor, você é nosso né. consultor máximo, sem você não Então eu tenho aconteceria. uma honra disso e é onde inclusive eu tô muito feliz pela oportunidade, te agradeço aqui também, deixa registrado meu. Murilo é um ótimo ator, gente, ótimo ator, saibam. Então fala como é que é, né, essa trilogia que vocês estão fazendo, qual o objetivo dela Uhum, e também a partir daí da música. Vamos trazer agora a música aham. e no audiovisual para nossa conversa, né. Fala aí pra gente. Ó, essa trilogia vem de uma ideia nossa de resgatar figuras LGBTs capixabas que estão fora de ser capixaba, né, que já é Uhum. uma dificuldade no Brasil, a gente é meio escondido aqui na região Tem que sudeste. inserir a letra C no meio ali, uma Exato. parada, sabe, É, capixaba, né. cadê onde estamos? Quem somos? Ninguém acha que Vitória fica na Bahia, Uhum. enfim. Esse resgate Hum, de capixabas, figuras LGBT capixabas, é muito importantes, sim. porque eles caminharam lá para a gente correr agora, né. A Carmélia foi a primeira, que é uma mulher, eu acho ela, assim, uma das maiores autoras capixabas, a cronista do povo. E da Carmélia veio a Prígio também, que era outra pessoa, também teve uma morte bom, essa galera, fora o Milson, né, eles morreram bem jovens também. Uhum. E não tem material deles, Não, não tem, eu não tem trabalho com foto, não tem pouca coisa. tem nada. Do Aprígio ainda tem um pouco mais de fotos, da Carmélia não tinha absolutamente nada. Então, assim, a gente teve essa ideia de fazer um documentário que fosse metade encenação, tipo um docudrama, assim. E aí a gente traz os atores para contar essa história na Sim. Carmélia através dos textos, né, e do Aprígio através das músicas e dos das entrevistas. E o próximo é o Milson, que é um cara, uma figura multimídia, né, fez de tudo na vida. E tô muito empolgada. Esse vai ser um longa, é um doc longa. Os outros eram médio, eram feitos Ah, pra que TV. legal. Então eu estava achando que eram os 3 com a Não, não, o Milson já é um longa, assim, a gente ah, veio desenvolvendo essa linguagem, legal. né, e Você agora já já tô aí, eu tô aí, se fizer o teste você lá. está, você está. Afonso está nesse filme. Murilo interpreta o pai dele, gente, É. Afonso Abreu, que é o, né, E cara seminal agora eu aqui. tô com o cabelo cortado, tem que deixar Tá crescer de muito novo. parecidos, vamos deixar crescer. Barbinha também. Mas é isso, a gente tá nessa aí. O Aprígio é um cara, eh, depois da Carmélia, né, que é o filme que Uhum. já começou a rodar, o Aprígio vai ser lançado ainda no Festival de Cinema de Vitória, agora em julho. E é um filme basicamente musical, né. Quem Sim. interpreta o Aprígio é o Juliano Gaus, faz uma interpretação maravilhosa, você também. E Daniel Monjardim também, que faz o Aprígio jovem, a gente escolheu fazer três 3 gerações, 3 gerações dele. Benjamin Dalorto, Daniel Monjardim e Juliano Gaus, são os 3 Aprígios. E você interpretando Afonso e
Inácia Freitas, que é a atriz que interpreta a Carmélia, volta Volta. também. Então a ideia da gente fazer essa trilogia é que os personagens também se cruzem, né? Se Que passem por repitam tudo. ali. Porque são pessoas contemporâneas que conviveram contemporaneamente, então a gente achou importante mostrar esse Você ciclo. também faz um recorte de período ali dentro da nossa história Isso. cultural, e que essas pessoas foram fundamentais, né, e que acaba sendo importante você ter essa coesão, né. Exatamente. E vai indo até o Milson, que morreu há Uhum. pouco tempo, né? Fez a passagem, se eu não me engano, 2019, 18, agora esqueci. Mas ele é um cara que tem uma carreira enorme. Então eu acho que ele vem pra fechar a trilogia, assim, sabe, com lápis de ouro que ele desenha. Maneiro, que legal. E nessa trilogia você tem na parte das músicas, tá, que Aham, você citou aqui, que a gente trabalhou junto e vem trabalhando, a gente usou, assim, o material bruto de gravações de rolo aham. antigos, né, aquelas coisas históricas, mas você também passa a inserir elementos produzidos de agora. É. Como é que tá sendo, assim, para você? Você tá pesquisando algo que já existe ou Uhum. você criou, você juntou, cara, deu uma referência Uhum. aqui, como é porque são 3 conteúdos, É. né. Você pode ter a preocupação de trabalhar da mesma forma nos 3 ou de uma maneira diferente para cada um. Tipo, o É. Aprid você consegue explorar mais arquivos de Uhum. áudio, porque são as músicas dele, né, referente a Exato. ele, tem áudio dele cantando. Carmélia, a música vai ser uma trilha É, sonora para narrar. mais focinha, mais amarrada ali. Então, o Milson, talvez a música seja a arte que ele não se manifestou, É verdade. Não tinha né, pensado nisso, que não ele tem. ele é um cara multimídia, multiartista, que De mas é tudo, mas na músico ele não música, era. mas em compensação ele é um cara responsável por um surgimento do movimento musical autoral no Espírito Santo, Enorme, popular, fez enfim, festivais, né. através dos festivais Uhum. dele, enfim, que ele marca o início de um período do qual o Aprígio faz parte, né, que muda Uhum. tudo. Então, Exato. o que que você está tendo, qual é a visão que você está tendo então da trilha, da música, enfim, dessa linguagem Aham. do seu som, da sua trilha sonora pro Milson, porque você vai dar a ele agora uma interpretação Exato. na música. Olha, o Milson vai ser isso que você falou, ele acho que vai juntar tudo, porque Carmélico vem de uma década, né, 50, começa ali 50, vai até 60, 70. O Aprígio já é mais forte, 60, 70. O Milson estava lá desde os 50, mas ele vai até o final, né. É. Então eu acho que a gente vai juntar esses temas, assim, foi o que você falou, a gente pega músicas da época e dá uma repaginada, coloca os elementos eletrônicos, muito vem da sua consultoria também, né, da gente Uhum. pegar as suas músicas, o seu trabalho com a Aurora é um dos grandes influenciadores da estética musical desses 2 Legal, filmes, isso dos aí. 3 na Uhum. verdade. Então, assim, a gente bebeu muito nessa fonte aí, Mamíferos, você que Pô, trouxe o Aurora repaginado, conteúdo pra caramba, né. e Isso é aquelas importante. composições belíssimas, né, super intensas, assim. E aí a gente dá aquele mix e faz um mix com uma pegada mais atual, que é a nossa cara também. Porque também não dava pra ficar só vintage, porque a gente tá em 2025, né. Mas aí eu acho que a gente tem esse gráfico, assim, construído, que começa com o Carmele com uma trilha um pouquinho mais, devagar, mas com elementos da fossa, da Uhum. bossa. A Prish já vai pra dando aquela licergia, né, um pouco Sim, de psicodelismo maior, e intensidade a também. acidez, né. Acidez, até a gente usa muita guitarra distorcida, né, que é para mostrar a cabeça distorcida, a mentalidade já Ó, completamente interessante isso. anuviada, e aí a gente consegue passar um pouco da emoção do que estava passando na cabeça dele através da música. Eu acho que a música é o que mostra aonde você quer conduzir emocionalmente, fora a narrativa visual, né, a gente tem uma gramática visual própria, isso é fato, Uhum. E mas sobre essa linguagem gramática pra vocês chegaram a ter, além disso, alguma referência? Vamos buscar referências também no de para esses construção filmes. sonora, Cara, vou te falar que vocês, Aurora Gordon, Afonso Abreu, a Mamíferos, fo foi a essa fonte da Paula aqui, gente. isso aí, essa galera. Foi Vê que fica até original, né, assim, de que algum porque é muito pouco explorado, as pessoas hum, não conhecem, é de uma riqueza enorme, assim. é isso aí. Além de eu ser fã, sabe, é Uhum. comprovadamente muito bom, é incrível. Então eu acho que, assim, eu me sinto muito honrada de poder carregar Ah, que maneiro, Tati. Eu esse fico som. feliz pra caramba que está eu pessoalmente, de alguma maneira, tendo a honra e o prazer de estar participando, né, dos seus projetos. E você está gostando de trabalhar biografias, documentários? Porque, Cara, né, porque acaba é tomando totalmente diferente você tá de falando de tudo que eu 3 trabalhos que vão ocupar alguns anos aí da sua vida, né. Você sim, acaba fazendo outras coisas em paralelo, beleza, mas o uhum. o trabalho principal, o O seu master foco são esses. fica sendo isso. Então é um período representativo É. já de Eu vocês. vou te dizer que tem o quê? Uns 3 anos que a gente Então, tá nessa que aí. tá, né, então vem mais um período e pelo menos mais um Vem aninho. mais 2 anos. Então. Como é que tá 2, sendo? Você tá 3. gostando de trabalhar com Eu tô biografias? adorando, assim, Você vislumbra, de repente, você e Rodrigo, sabe, vamos explorar um pouco mais esse universo de é. biografar através de documentários e do A gente
gente tem pensado bastante nisso, esse lance de cinebiografias outra tem série, ou, sabe, é. outra trilogia sobre outra temática, entendeu? Temos pensado, estamos cavucando aí alguns temas ainda e a gente está gostando muito dessa Que é uma história coisa de pouco explorada, digamos assim, aqui, é, tá, assim, eu não viso você vê alguma coisa do tipo, não, assim? acho que como os nossos ainda não vi, assim. Né? Até porque tem essa pegada de representação, né, de chamar Sim, atores para sim, fazer. exatamente, pô, às vezes é até uma ótica a ser seguida talvez pra explorar mesmo. Eu tô adorando, eu tô achando o máximo me debruçar nessas pessoas e aí que você acaba, né, aprendendo tanta coisa sobre si mesmo até, assim, você Sim, faz umas comparações. E também eu me sinto muito privilegiado, porque ter acesso a isso é muito singular, assim. E foi o que eu te falei, eu só estou aqui por causa deles, sabe? Eles sofreram todos os tipos de preconceito, dificuldades para atravessar esse caminho para uma menininha e é sapatão chegar aqui, é, entendeu? E tá aqui fazendo uma história sobre eles. Então, assim, eu tenho devoção pela história deles, eu acho incrível e isso é fundamental. importante também, porque essas figuras também, elas viveram num período, enfim, que não tinha nada disso. Não Esse tinha, debate de agora, né, essa questão levantada, nem existia. ela era apagada, Completamente excluída, embaixo do enfim, pano. reprimida, né, por mais que você ou até debochada, tipo assim: "Ah, deixa, né". Sim. Sempre com escárnio É, visto, com exatamente, jocosidade, exatamente, entendeu? exatamente. E a gente quer tirar desse lugar e botar num lugar de um pedestal Sim, mesmo. claro. Não vamos esquecer que também especialmente a Pri vivia numa época de ditadura, Uhum. então isso já também é muito, proeminente no filme, né, você vê a repressão tá ali o tempo inteiro, Questão familiar também, né, aquela super coisa contido ali, não era hoje em dia a gente tá num mundo que tá caminhando para ser bem melhor, né, sim. mas você vê que no século passado nem existiam esses termos, Não, não quando existia você ditadura. começou também não existia. Como é que foi essa relação, essa chegada sua, sabe? Essas questões, como é que você lidou com elas? Desculpa para aprofundar um pouco, Não, mas tudo bem, eu eu acho que acho isso legal faz falar parte sobre porque as isso. pessoas se Uhum, inspiram em você. Você hoje em dia é uhum, uma referência. Então eu tô tentando provocar um pouco aqui uhum, é essa visão, sabe? Essa evolução que você teve, esse olhar, que hoje em dia você passa a ser uma referência e você não quer uhum. que alguém passe Pelas aquilo que coisas você que me passa. passou, com Exatamente. Eu certeza. vou entregar algo muito melhor, sabe? É. Assim. Olha, preconceito a gente sempre sofreu, tanto eu e o Rodrigo, somos 2 membros da Uhum, comunidade LGBT, a gente sempre sofreu preconceito, né. Isso é muito doido, porque quem cresce gay sabe muito uhum, bem que você tem que se colocar muito melhor do que os outros e tem que ser muito mais, sim. eh, competente em algumas coisas, tipo, você não é passível tanto de erro, porque sempre volta essa Vão carta, usar isso alguma coisa, de né. alguma forma ou outra. Então, assim, a gente sempre procurou ser muito competente e dar oportunidade agora que eu tenho essa chance, Uhum, né, assim como me deram, dar oportunidade para as outras pessoas LGBTs mostrarem o seu talento. uhum, Mas o preconceito tá aí, todo dia a gente vê o Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo. uhum. A gente tem um filme interessante que é O Bestiário Invisível, que é um videoarte documentário, também um documentário. Tá disponível Tá então? disponível também, Então depois tudo isso que eu tô vimeo.com.br/Mirabole. falando nós vamos botar Se depois num inscreve aí embaixo aí, linkzinho, galera. vai estar no link os links vão estar Isso. aqui no descritivo do vídeo. E aí fala sobre isso, fala sobre LGBTs, a gente fez um apanhado com artistas, porque a gente entendeu que a gente queria que as nossas personagens tivessem transmutado esse preconceito de uma forma artística. Então são todos artistas que dão depoimentos sobre preconceitos Bacana, sofridos. interessante. E conseguiram transmutar isso de uma forma que ficasse como uma grande bagagem artística para poder produzir, para ter essa pulsão de produção, e conseguiram sair desse lugar, né, que colocam a gente menor. E aí, dentro desse trabalho, a gente pensou: "Pô, que legal a gente poder estar falando disso, de uma forma tão contundente, com uma verba de um edital público, que vai chegar para muitas pessoas, é um filme que Sim. passa em escola, é um filme que está liberado na internet, e toda vez que o filme é exibido, sempre vem gente falar, sabe, Sempre há um retorno, né. sempre tem um retorno grande, um monte de mensagem, um monte de coisa. Então isso para mim é, tipo assim, não tem preço, eu acho a melhor coisa. Ver também que a gente conseguiu ser bem-sucedido, eu acho que isso é importante. Estar no lugar agora que eu posso trazer os bebezinhos Uhum. LGBTs pra Pra gente, trabalhar. saber que é isso, e a gente tá cada dia melhor, melhorando. É legal, essa é uma visão que você tá tendo, né, do que tá aqui. O que que você acha que pode melhorar, assim, um caminho que você sabe, um caminho, assim, que a gente pode estar seguindo nesse momento, assim? Cara, é oportunidade, assim como o povo periférico, assim como o povo LGBT, todo mundo precisa de oportunidade. Muita gente talentosa, eh, muita gente que não tem acesso aos meios, então por isso que é tão importante formação, tão importante um Uhum. podcast que fale sobre isso. É muito importante ter formação, chamar as pessoas para educação, que eu acho que a educação que é básico, é o que
necessário. E quando você dá voz a essas pessoas, a gente começa a ter um ponto de vista que mostra a nossa vida. Então, assim, você vai entender o que que é um diretor gay falando sobre uma história gay, e vai ter aquele ponto de vista. Então, assim, a gente mostrar o que a gente vive é muito importante, cara. Isso é sem preço mesmo. Eu acho que daí que vem a grande mudança para fazer diferença, sabe? As pessoas enxergarem como humanos, não bestializarem, Uhum. não desumanizarem, Claro. saber que a gente também é um potencial criativo gigante e poder mostrar isso e crescer cada vez mais. Por isso que eu bato na tecla. Formação, oportunidade é o que a gente precisa. É porque, tipo, a entrega tá ali, cara, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, de um jeito ou de outro. Se você dá ferramentas, cara, as pessoas estão famintas, entendeu? Eles querem mostrar o seu ponto de vista. Sim. No mundo onde a gente está agora, né, telocêntrico, que eu falo que a gente tem telas em tudo quanto é lado, não tem como. Qualquer linguagem passa pelo audiovisual, né? Qualquer Sim. informação. Então, se a gente tem o domínio disso e pode falar disso para falar de assuntos que são contundentes, importantes e realmente movem pessoas. Então é isso aí. Bora falar, bora mostrar nosso ponto de vista, entendeu? Cada vez produzir mais e chamar mais pessoas para isso. É É isso. isso aí, é isso. É isso. Então tá, vamos falar Drop the aqui. mic, puf. Drop the mic. Então, pra onde é que tá indo agora a Mirabólica? Você sabe, assim, pra encerrar nosso assunto, Tati Rabelo, Rodrigo Linhares, continuando produzindo, ou quer, sei lá, eu quero Vou me passar um. aposentar. Quero me aposentar, abrir um restaurante, ou então não, cara, a gente tá vislumbrando uma estratégia de pegar esse trabalho, de repente, sei lá, trabalhar internacionalmente, ou estão tentando fazer uma conexão com algum outro diretor. A gente foi, você teve associação direta, eu não sei Hum. exatamente sobre qual função, mas com a produção com Lili Chibub, que foi Ah, para os sobrepostos. esse é interessantíssimo esse Aham. trabalho. Fala um pouquinho disso aí, porque isso é o que eu tô perguntando, sobre Uhum. conexões agora, né, Aham. pra frente aí, se há alguma coisa em andamento, Uhum. embora não seja o trabalho de vocês ali focado nessa trilogia, mas você pode ter outras coisas. Então É. como é que tá isso aí? Ó, a gente vai começar agora uma carreira nos festivais internacionais do Carmélia e depois a estreia do Aprígio também. Então isso acaba gerando isso aí, conexões e trabalhos. A Lili Chebub, que é maravilhosa, mora nos Estados Unidos, né, trouxe essa Nós vamos série pra trazê-la aqui ainda. ela vem, ela vem. Em abril ela tá aí, você É, espera. ótimo, ela é binho. E aí ela me chamou para fazer parte lá da equipe de Sobrepostas, que é uma série para o Canal Brasil. A gente ficou em São Paulo É, gravando lá Canal uns 3 Brasil. meses. É uma série que fala só sobre a ótica feminina, né? Sobre a primeira temporada foi sobre primeiras vezes, a segunda temporada tá no ar agora. E assim, a gente vai criando essas conexões. A gente fez coisas no Multishow, faz algumas outras coisas em São Paulo, mas a gente gosta mesmo de Vitória. Assim, já morei fora, voltei, eu quero fazer, produzir coisas aqui. Então, assim, isso é fato. Então, assim, a gente tá com um longa na praça aí, sendo trabalhado. Uhum. Agora tem mais uns 2, a gente vai rodar um curta-metragem agora, que chama Terreno Baldio também. E a gente tá aí fazendo cinema, não a ideia é não parar e cada vez fazer mais longas e documentários, mas sempre tem uma temática LGBT. Essa é Entendi. a nossa batalha, digamos assim. Que ótimo. Então a gente agradece, nós somos gratos Imagina, pelo conteúdo entregue pela Mirabólica, tantas histórias, enfim, tantas narrativas, tantos tamo aí. trabalhos importantes e eu pessoalmente por estar fazendo parte, né, deles aí recentemente, eu me sinto muito feliz e honrado e parabéns mesmo. E vou te agradecer, que a gente vai encerrar agora o nosso bate-papo. Essa foi Tati Rabelo, aqui no nosso papo aqui do Cine Muses, o Cine Clube da Música do Espírito Santo. A gente se vê nos outros capítulos, nas outras conversas. E é isso aí, gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E Tati, novamente, a gente se vê em breve. Valeu. Obrigada, amor. Obrigada, gente. Valeu.